dos pecados meus lavou-me com seu sangue, bom Jesus. Devedora tua graça, cada dia em oração, teu cuidado sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Meu ser é vacilante, compreende o teu amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. 200. Graça e paz, amadas, tudo bem? Espero que sim. Gostaria de convidar as amadas a me acompanhar com uma oração de louvor e gratidão ao nosso Deus, amém? Oremos. Grandioso Deus, nós nos colocamos agora no teu altar para agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, agradecer ao Senhor pela família, pelo alimento, agradecer ao Senhor pelo trabalho, pela nossa saúde e por todos os livramentos. Louvamos ao Senhor, ó Pai, porque um dia o Senhor entregou seu único filho para morrer em nosso lugar, derramando o seu sangue, ó Pai, remindo todos os nossos pecados, Senhor. Louvamos ao Senhor, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Senhor Jesus, porque por mais que estamos vivendo dias difíceis, o Senhor nunca, Senhor, nos abandonou. O Senhor sempre supriu todas as nossas necessidades, tanto físico como espiritual. Louvamos ao Senhor pela igreja, Senhor, por cada família representada. Louvamos ao Senhor, ó Pai, por todas as mensagens faladas, por todas as mensagens cantadas, que vêm de encontro ao nosso coração, nos fortalecendo, ó Pai, e nos ajudando, ó Pai, a permanecer firmes na rocha. Obrigada, Senhor Jesus, porque a tua graça nos alcança, Senhor Jesus. Ela é suficiente, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque grandes coisas fez o Senhor por cada um de nós e sei que há de fazer. Querido Deus, que nós possamos, Senhor, permanecer, ó Pai, firmes, renovando, Senhor Jesus, os nossos votos de fidelidade com o Senhor, para que nós possamos compreender o desejo do teu coração. Muito obrigada, Senhor, por tudo, e que seja feita, Senhor, a tua vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Bom dia, irmãs. O nosso objetivo nesta manhã é participarmos de mais um estudo e a avó nos convidou para estar falando nesta ocasião e o nosso estudo de hoje traz como tema calma, eu estou desacelerando. O que é desacelerar? Eu estava pensando, né? Quando a gente viaja, vê um carro em movimento, em grande movimento na estrada, de repente acontece algo imprevisto na pista e os carros começam a parar. Isso é desacelerar, é ficar mais devagar. E é andar mais devagar, mas isso não quer dizer que vamos parar. O desacelerar não quer dizer que você, a partir de hoje, não pode mais fazer nada, né? Eu estou desacelerando, eu não posso mais, eu não tenho mais força para trabalhar, não. Muito pelo contrário. Deus, ele renova as nossas forças, né? Como diz a palavra de Deus, Deus nos renova a cada manhã. E o estudo, logo no início, ele fala que, de acordo com as pesquisas de projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, que a população idosa no Brasil ela tende a crescer nas próximas décadas. E eles fazem uma estimativa que em 2043 deverá ter mais de um quarto da população deverá ter mais de 60 anos. E por que isso? Porque hoje as pessoas estão tendo mais acesso a
um estilo de vida que anteriormente nós não tínhamos. Por exemplo, as pessoas chegavam aí aos seus 60 anos, aí as pessoas elas paravam de trabalhar, elas paravam de as suas atividades, como costumava fazer anteriormente. Os homens iam para a praça para conversar, às vezes parava, como eu lembro quando eu era criança, os homens de mais idade, eles jogavam malha. É um jogo que era muito apreciado pelos homens naquela época. E ali eles conversavam, brincavam, né, entre si. As mulheres sentavam numa cadeira de balanço, começavam a fazer ali o tricô, o crochê, e eles davam realmente uma parada. E hoje em dia é diferente. Hoje em dia a gente vê as pessoas caminhando, a gente vê as pessoas que têm condições, procurando academias, procurando natação. E com isso o estilo de vida mudou. E pelo organismo estar sendo cuidado, as pessoas estão tendo mais uma perspectiva de vida maior. E diz assim aqui que pesquisas elas mostram que as pessoas também, as pessoas da terceira idade, como é falado, essas pessoas que elas estão muito ativas nas redes sociais, né? Conversando entre si pelo Facebook, conversando pelo WhatsApp, eles estão muito conectados. E recentemente, em razão da quarentena imposta pela pandemia, muitos passaram a utilizar a internet para se comunicar com os filhos. Realmente, na época da pandemia, foi muito difícil para muita gente, né? Porque não podia sair, não podia ver os filhos, não podia ver os netos. Nós vivemos um terrorismo, né, em cima de todo mundo, que nada podia ser feito. E hoje a gente já vê que nem tudo que foi falado naquela época realmente era necessário. Mas muitas pessoas adoeceram pela falta de contato com o outro, né? Mas muitas pessoas aprenderam através da rede social ter ali uma forma de conversar, uma forma de matar a saudade. E para aprender novas atividades também a internet nos ajuda, né? Como pagar as contas, nós não precisamos ir até o banco, né? Para pagar as contas, para fazer uma transferência. A internet, ela nos ajuda muito, ela é uma grande aliada. Só precisa haver um cuidado, né? Porque a internet, ela é uma arma a nosso favor e também pode ser uma arma contra nós, né? Porque nós sabemos que tem muito perigo pela internet. Então, nós precisamos estar usando a internet de forma consciente, buscando na internet algo que nos beneficie. Como diz a palavra de Deus, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, como cristãs, nós precisamos saber analisar até onde a internet está sendo boa para mim. E precisamos usar de forma consciente, inteligente, né, para que possa ser a nosso favor. E também diz assim, quem pensa que velhice não combina com tecnologia e benefícios e avanços da modernidade está muito enganado. Realmente, a tecnologia pode ser muito útil, como eu já disse, para as nossas vidas, se bem usada, né? E apesar de algumas limitações físicas e mentais que a longevidade impõe, a vida pode e deve continuar. Por que não recomeçar? Como eu disse no início, muitas pessoas paravam, né? Faziam atividades que não demandavam muita agilidade, né? E por que não recomeçar quando chegar nessa época, né? Afinal, envelhecer é inevitável. Todos vão envelhecer um dia, né? Mas desistir de viver ou não usufruir da vida em sua plenitude, mesmo que com algumas restrições, pode e deve ser evitado. Realmente, irmãos, nós não podemos desistir de viver. A vida, quando nós temos sonhos, a vida tem sentido. Quando nós paramos de sonhar, paramos de viver, a vida acaba não tendo sentido. Então, muitas pessoas ficam doentes, muitas pessoas entram em depressão e ficam numa situação muito delicada,
porque desistiram de viver. Nós precisamos e devemos querer viver, precisamos decidir fazer coisas boas. Quer ver um exemplo simples? Eu e a irmã Maria Duarte, nós estamos saindo pela manhã caminhar. Um dia nós conversamos, vamos caminhar? Eu estava com muita dor nos meus pés, estava assim muito parada dentro de casa com essa pandemia, não tenho saído para trabalhar, né? Trabalhamos no nosso dia a dia dentro de casa, né? Então eu tenho um problema de fascite plantar e de esporão e aquilo estava me judiando aqueles dias. Eu falei, irmã Maria Duarte, vamos caminhar? E nós começamos a caminhar, irmãs. Hoje nós estamos caminhando 1 hora, por 1h10 todos os dias. E como tem me feito bem. Além de nós batermos um bom papo pela manhã, nós usufruímos da natureza, respiramos ar puro e isso tem feito bem. As dores dos meus pés melhoraram muito e todo o meu corpo está melhor. Isso com só uma atitude de querer fazer algo diferente e querer estar com o outro, né? Nós precisamos pensar no outro, como que o outro está vivendo nesta época de pandemia, né? Como eu estou vivendo? Eu posso desacelerar, mas eu não preciso parar. O nosso estudo também fala que a velhice não pode ser rejeitada, ela precisa ser bem-vinda e celebrada. Irmãs, nós não precisamos, as irmãs que entraram na terceira idade ou que estão a caminho, porque não pense porque você é muito jovem, você não chegará lá. Que Deus abençoe que todas cheguem, né? Então nós precisamos buscar atitudes saudáveis para que a nossa velhice se torne uma coisa prazerosa, né? E isso é possível se nós não pararmos, só desacelerarmos, porque também não adianta a gente querer fazer tudo que nós fazíamos antes, porque senão muita coisa vai prejudicar o nosso corpo, né? Às vezes nós pegávamos peso, nós tínhamos atividades muito, assim, que exigia muito de nós e que hoje não nos é possível mais, mas podemos ter outras atividades. Quando pensaram que a vida não reservava, aqui eles falam de Abraão e Sara, né? Que Abraão e Sara, quando eles pensavam que a vida não reservava mais nada para eles, Deus manda uma promessa, né? Manda um filho da promessa na velhice. Imagine você estar já com uma certa idade e ter que cuidar de um bebezinho. Então, isso é muito difícil, irmãs. Mas Deus deu a graça e aquele filho foi um filho da promessa, um filho que abençoou a vida daquele casal, né? E o Senhor tem poder para fazer nascer novos sonhos e novas realizações em qualquer um de nós. O Senhor, ele tem esse poder. Nós precisamos crer nisso. Somente Deus tem o controle de todas as coisas e em suas mãos estão todos os nossos dias. Irmãs, nós não precisamos ficar preocupadas, desesperadas, porque preocupadas no nosso coração com o dia de amanhã. A palavra de Deus fala que basta cada dia o seu mal. Então pense que o Senhor, ele tem o poder para fazer nascer novos sonhos. E quando nós temos sonhos em nossa vida, nós temos sentido, a nossa vida tem sentido. Então, se você tem sonhos, coloque os seus sonhos no altar do Senhor. E o Senhor, com certeza, estará fazendo o melhor por você, pelos seus sonhos, né? E envelhecer é uma arte a ser aprendida, tanto pelo idoso quanto pela família. Então, é uma arte que nós vamos aprender. Nós precisamos a cada dia estar abertos para saber o que nós podemos fazer agora, né? Como pode ser a minha vida? Como eu posso ser útil? E é uma arte para ser aprendida. Pode parecer um paradoxo, mas o título desse artigo não foi esquecido por este autor. Chega um momento, independentemente da idade cronológica, que é preciso desacelerar um pouco, como eu disse no início, diminuir um pouco. E essa é uma necessidade vital. Para mantermos uma qualidade de vida satisfatória, é preciso reduzir o ritmo. A sobrecarga física e mental não tem relação com uma vida saudável.
Então, se nós ficarmos assim, muito sobrecarregados fisicamente e mentalmente, isso automaticamente vai fazer mal para o nosso organismo. Nós precisamos tomar cuidado com isso. A manutenção do equilíbrio em todas as áreas constitui-se no principal segredo para uma vida melhor. E um dos grandes desafios que esta geração tem enfrentado é a dificuldade para aprender a lidar tanto com a falta quanto com o excesso. Na fuga da ociosidade, muitos encontram o ativismo. Nós precisamos ter aquela noção do que é bom e do que é demais, né? Não precisamos assim, eu estou muito sem ter o que fazer e me sobrecarregar. Não, precisamos ter sabedoria em como estar cuidando de nós, né? Da nossa realidade agora enquanto pessoas com mais idade. E na fuga da depressão, muitos adquirem ansiedade, né? Eu estou deprimido, daí fico ansiosa. Não, como já foi falado anteriormente, vamos ter sonhos. Vamos colocar esses sonhos no altar do Senhor e vamos pedir para o Senhor dirigir a nossa vida e dar-nos sabedoria. Se nós pedirmos sabedoria, vamos lembrar de Salomão, né? Salomão, ele pediu sabedoria ao Senhor, ele foi muito abençoado, irmãs. E que nós possamos ser abençoadas também, que possamos pedir cada dia sabedoria para o Senhor, em todas as situações que nós possamos estar vivendo. Na tentativa de viver um estilo de vida dinâmico, aventureiro e inconsequente, muitos adoecem e interrompem a realização de sonhos e projetos. Tenho dito que tudo que é intenso, com o tempo fica tenso. Então, irmãs, vamos pensar nisso, né? Vamos pedir sabedoria e termos a nossa vida assim, de uma forma que não nos desgaste, mas que nós possamos ser assim agradecidos a Deus e realmente sermos bênção, né? Para o outro e para nós também. E o nosso padrão de existência não pode ser medido pela mídia, nem pelas redes sociais. Então, a vida fake e editada dos famosos e celebridades instantâneas não pode nos servir de parâmetro. Irmãs, às vezes a pessoa vê lá, né, nas redes sociais, a pessoa tá maravilhosa, a pessoa tem isso, a pessoa tem aquilo. Ninguém é igual, irmãos. E nós não podemos nos medir pelo outro. Nós precisamos viver a nossa vida, né? Na dependência do Senhor, como nós falamos, colocarmos os nossos sonhos, sermos ativos. Às vezes há coisas na nossa vida que a gente nem pensa que a gente pode fazer. Esses dias aqui em casa eu estava parada aqui, olhei e falei assim, eu precisava fazer umas almofadas. Gente, mas saiu umas almofadas tão bonitas que nem eu acreditei que foi eu que fiz. E eu falei assim, olha só, dons enterrados que às vezes a gente não para pensar que a gente pode fazer. E umas coisas, uns momentos que me deu tanto prazer. Há outras irmãs que têm habilidade com crochê, com pintura, né? Que pode, assim, alegrar o coração. Durante esses dias aí, recebi paninhos de prato com desenhos que foram feitos pelas irmãs. E é tudo tão gostoso, irmãs, a gente vê como as irmãs têm vivido a vida, né, nesses momentos difíceis e têm abençoado outras vidas. Que as nossas vidas possam ser feitas assim também, que nós não paremos a nossa vida, mas que nós possamos buscar atividades que possam ser bênção na nossa vida e bênção na vida dos irmãos. A verdadeira vida plena e satisfatória é encontrada na intimidade com o Criador. Como está a sua intimidade com Deus? Irmãs, nós precisamos pensar nisso, que nós só vamos nos satisfazer como nós estivermos com intimidade com Deus. E aqui diz também, na simplicidade das coisas, nos relacionamentos saudáveis, na solicitude dos momentos, mesmo que apoiados pelas facilidades da modernidade. Quando vimos essa desaceleração, pode ser provocada, mas inevitavelmente ela chegará de outra forma, por imposição da vida ou do tempo.
Assim, como uma criança exige dos pais todo cuidado, apoio e atenção, um idoso requer dos filhos, netos e cuidadores a mesma coisa. Então, aí vai também um recadinho para as famílias, né? Se vocês têm pessoas com mais idade, cuide deles, né? Saia para fazer uma caminhada, faça atividade com eles, tenham passeios, tenham momentos de alegria juntos, mesmo em meio à pandemia. Isso não impede que a pessoa com mais idade e seu familiar estejam juntos. Então procure se importar com a pessoa com mais idade, porque nós não podemos deixar que as pessoas de mais idade fiquem sozinhas em casa, fiquem sem atividade alguma, mas podemos providenciar que ela também, se ela não tem por si só assim aquele entusiasmo para estar promovendo coisas para que ela faça, procure você, sendo família, ser bênção nesta área para essas pessoas. Todos conhecemos as diferentes etapas do desenvolvimento humano. Cada mudança de fase acarreta muitas transformações, não apenas para a pessoa, mas para toda a família. E é verdade, né, irmãs? Nós vemos que nós nascemos, somos bebezinhos. Eu costumo falar que quando nós nascemos, nós começamos a morrer. Nosso corpo, as nossas células começam, né, a estar envelhecendo. E a gente não pode, em momento algum, negar que essas transformações aconteçam. Então, nós precisamos tomar cuidado, irmãs. Nós que já estamos, assim, numa idade que requer mais cuidado, né? Todas as idades requer cuidado, mas essa idade de mais de 60 anos aí, dos 50 para cima, nós precisamos tomar cuidado com os nossos exames, deixar todos os exames corretos, né? Porque o nosso corpo, como eu acabei de falar, ele sempre vai estar caminhando para o fim. Nós não sabemos como desse fim vai acontecer. Graças a Deus, né? Deus não nos permitiu saber isso. Porque senão nós que somos ansiosas, tipo eu, imagine como seria, né? Mas graças a Deus, Ele deixou aí os médicos, deixou os medicamentos que podem nos ajudar a viver de uma forma mais tranquila a nossa velhice. E aqui fala, talvez porque muitos não querem admitir o envelhecimento para si mesmo, nem para os outros por meio do preconceito ou por ignorância. Por exemplo, nós podemos ver que muitas pessoas não vão ao médico fazer os exames preventivos, tanto homens como mulheres, e nós precisamos fazer, irmãos. Nós temos enfermidades que são detectadas e tratadas se for detectado anteriormente, se for no início. Então, nós precisamos, assim, anualmente procurar um médico para fazer um check-up, cuidar de nós para que possamos ter uma velhice, né, mais tranquila, para que a gente não sofra por não estar sendo prudente. Aqui está falando assim, se essas ou outras demandas não forem devidamente identificadas e tratadas, como eu falei, né, nós fazemos os nossos exames, a vida poderá perder o sentido e o idoso entrará em uma espiral de crise e sofrimento. E nós vemos, irmãos, que muitas pessoas poderiam ter sido tratadas se procurassem por médicos para fazer exames, né, anteriormente. Às vezes, quando detectam um problema, já está muito avançado e aí não tem como tratar. Aí vive uma vida de sofrimento e a família também vive uma vida de sofrimento. Então, para nós que estamos na idade especial, né, na terceira idade, irmãos, nós precisamos estar procurando sempre fazer os nossos exames. E você que tem uma pessoa também da terceira idade na sua casa, se ela não tem o costume de procurar o médico, vá com ela, cuide dela, para que, se ela tiver algum problema, possa ser tratado anteriormente a uma situação mais delicada. E a família não pode se omitir. Olha só o que o estudo fala. É justamente nesse ponto que ela precisa agir.
antes que seja tarde demais. Então, cuide-se e cuide da sua família antes que seja tarde demais. Não podemos ignorar o efeito da solidão na vida de uma pessoa idosa. Nós já falamos isso, né? Precisamos estar dando atenção, precisamos nos fazer presentes. Irmãos, nós precisamos parar e pensar que um dia nós já fomos cuidados por alguém, né? E esse alguém que cuidou de nós precisa dar atenção agora. E precisamos nos fazer presente para que a vida da pessoa na idade mais avançada possa ter mais sentido, possa ser mais alegre. Mesmo com a casa cheia e principalmente vazia, o efeito de se sentir-se abandonado é terrível. Irmãos, às vezes as pessoas estão numa casa com muitas pessoas, mas as pessoas chegam, saem e não veem a pessoa de mais idade. A pessoa de mais idade precisa ser tratada. Você precisa chegar, sentar, rir com ele e fazer uma caminhada com ela, né? Gaste tempo. E esse tempo que você gastou vai ser precioso, porque você vai ter uma pessoa saudável dentro da sua casa, uma pessoa que te traz muita alegria. E a sua vida também será alegria para os que estão te tratando. Então, para tanto, segue algumas sugestões práticas em formas verbais. Procure visitar. Eu sei que nessa época de pandemia está muito difícil visitar, mas aquelas pessoas que você tem contato, né, que você sabe que se você está saudável, a pessoa está saudável, procure visitar. Procure telefonar. Se você não pode ir, procure telefonar, né? Sempre telefonar para que você possa falar: olha, eu me importo com você. Eu tenho o André muito longe de nós, né? Mas ele sempre está ligando para saber como a gente está, a gente sempre liga para ele. E como é gostoso ouvir o som da voz do André, né? Porque o nosso coração fica cheio de saudade. Quando a gente fica muito distante da pessoa, a gente fica com muita saudade. E, irmãos, como a voz é importante. Às vezes eu estou aqui em casa e a Lorena chega com a Débora. Ela vem correndo lá do corredor, ela entra pelo portão e já vem correndo ali pelo corredor e falando: vovó, eu cheguei em casa. Nossa, mas é tão gostoso isso. Como faz bem pra gente isso, esses momentos vividos em família. Então procure viver com a sua família, procure se fazer presente. Procure brincar, sorrir, chorar, ler, orar, cantar, né? E o que você mais pode fazer? Pense em alternativas que você possa fazer para que a vida da pessoa que você ama e que ama você possa ser mais feliz. O idoso precisa descobrir a sua maneira, as alegrias da velhice, e que muitos tornam a idade avançada desnecessariamente difícil, porque parecem cegos diante das coisas boas que Deus lhe oferece nessa época da vida. Então Deus sempre nos oferece coisas boas, mas às vezes, irmãos, nós parecemos não ver, né? Nós preferimos assim viver uma vida mais difícil, sendo que nós podemos, com poucas ações pequenas, tornar a nossa vida mais alegre, mais significativa. E aqui também fala que cabe ao idoso descobrir a alegria, mas pode chegar um momento em que ele vai precisar de ajuda. É papel da família ser voz e mãos de Deus para atender e suprir as necessidades do seu idoso. E esse privilégio não pode ser transferido nem terceirizado. Nenhum bem material ou recurso tecnológico substitui a presença. Se o seu idoso desacelerar, acelere e não o deixe sozinho. Como nós já conversamos, né? Se precisar da nossa ajuda, vamos ajudar. Vamos se fazer presente. E que Deus abençoe a nossa vida. E espero que esse estudo possa ter sido bênção para a vida das irmãs. Vamos orar neste momento. Ó Deus, nós te agradecemos por este meio de comunicação que nós podemos estarmos assim conversando entre si, Senhor, sobre estudos que a revista da Visão Missionária nos traz.
E obrigado por esse estudo de hoje. Que possamos, assim, viver a nossa vida na Tua presença e que possamos procurar, ó Deus, formas de viver mais feliz, ó Deus, de colocar os nossos sonhos nas mãos do Senhor e sermos assim abençoados. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãs. Foi um prazer falar às irmãs novamente. Um grande beijo.